Só alegria, cultivadores! E aí, tudo bem com vocês? Muita chuva por aqui. Hoje já choveu bastante, já estiou. Ontem choveu também. E a gente que cultiva videiras fica nessa, né? Faz o monitoramento, vê como é que as plantas estão. E aí, como prevenção, a gente pode passar aí uma calda bordaleza, um enxofre, um sufocal, até leite cru, para vocês terem ideia, você pode passar também aí como prevenção. Agora, como correção, aí você precisa fazer um trabalho mais achegado na planta para poder evitar que o problema que você identificou ele não se espalhe. Talvez até mesmo como opção tirar uma ou duas folhas que estejam totalmente contaminadas. Mas, além disso, dessas dicas que eu já dei aqui sobre chuvas nas videiras, vou deixar uma outra dica muito importante aqui. Na verdade, um método prático, esse vídeo ele vai ser curto, e esse método ele vai ser bem prático para você que precisa manejar sua videira para a produção. A nossa referência de hoje vai ser justamente essa videira aqui. Essa daqui é a Niágara Rosa. Então, como vocês já conhecem um pouquinho dessa videira aqui, visto que ela já produz, já nos acompanha aqui, já tem muitas dicas e alguns vídeos aqui interessantes sobre essa planta. Mais uma que eu cultivo aqui na espaldeira para você que ainda não conhece e está chegando agora no canal. Mas vamos lá as dicas, olha. Vocês lembram que eu tinha feito uma poda verde nessa planta, não foi? Mas a primeira poda que eu fiz, eu ainda tinha deixado os cachinhos. É esse daqui, olha, que até hoje ele está aqui morrendo para amadurecer. Inclusive já acabou de cair uma baga aqui, caiu outra, olha aí. O engarço chega já está seco aqui, mas a uva ela não amadurece direito. E tem esse outro aqui que foi o cacho mais bonito, lembrando que foi a poda seca. Tem esse cacho aqui que hoje eu vou tirar ele, mas ele não está 100% maduro. Mas vou dizer já para vocês por que eu deixei ele aqui. Então, com a poda verde, essa videira, pelo menos aqui, no período que eu fiz essa poda, ela deu melhores resultados, como eu já apresentei para vocês esses resultados aqui da poda verde dessa videira Niágara Rosada. Mas bom, dá para vocês perceberem também aqui, olha, que as uvas da poda verde elas já estão começando a madurar, tá vendo aqui? Mudanças de cor nas bagas, já entrou no próximo ciclo aqui de mudança de cor de bagas, significa processo de maturação, iniciou aqui o processo de maturação. Está essas aqui também, olha. E essa daqui, por que que ela continua aqui e ainda não teve a sua maturação total? É assim, cultivadores. Hoje eu vou tirar essa uva daqui, ela não está muito boa. Ela ficou meio aguada devido ao tempo que ela passou aqui e não teve uma maturação total. Então, para que vocês possam entender aí a melhor forma de você manejar suas videiras, ou seja, você colher no tempo certo, por quê? Porque essa uva aqui, ó, ela não está muito boa. Ela está madurando ainda, ó. Não colhi, já passou muito do tempo. Para vocês terem ideia, a dali de cima já começou a mudar a coloração das bagas e essa nem está 100% madura ainda. Tá doce, mas não tá aquele sabor assim agradável de uva madura. Dá para perceber que está um pouco aguada. Por quê? Na verdade, a energia parou de se concentrar na maturação dessa daqui e está se concentrando na parte de cima da poda verde, porque lá tem mais uvas, lá tem mais folhas, então a energia se concentra lá. Então o que você indica, Adriano, que eu faça? Ó, é prático. Você fez a primeira poda na sua planta, poda seca. Ramos maduros é chamado de poda seca. Pronto. Você vai deixar a sua planta produzir aquelas uvas ali da poda seca? Ótimo. Se você deixar, não precisa você se preocupar em fazer poda verde. Agora sim, você fez a poda seca, os ramos eles começaram a brotar e estão bem vigorosos ainda, ramos verdes. Aí você decide fazer essa poda verde. O que é que você precisa fazer agora? Você precisa lembrar de que essas uvas da poda seca você tem que tirar, porque senão vai acontecer exatamente isso que vocês estão vendo aqui. As uvas da poda verde estão começando a madurar e essa uva da poda seca, da poda anterior, ainda nem está 100% madura. E eu comi uma baga aqui e ela nem está tão saborosa assim. Então hoje eu já vou eliminar ela daqui para dar prioridade ao desenvolvimento das uvas ali de cima. Mas talvez você me pergunte assim, mas Adriano, você não sabia disso? Ou por que você deixou dessa forma aqui? Então, respondendo a sua pergunta, se você tiver aí, sim, eu sabia que isso precisava acontecer. Primeiro tem que sair essas uvas de baixo para dar prioridade à formação das uvas da poda verde. Então, se você não fizer isso, é isso aqui que vai acontecer. A energia ela vai ficar concentrada tanto lá na formação das uvas da poda verde, quanto aqui nas uvas de poda seca. Qual é a ideia, qual é a forma mais prática de você resolver isso aí? Decidiu fazer a poda verde, elimina as uvas da poda seca. Pronto, elimina todas, sem pena. Com certeza a poda verde vai vir com mais
quantidade, assim como veio essa Niágara rosada aqui, veio mais cachos como eu já mostrei para vocês. Veio 9 cachos aqui para vocês terem ideia. Dessa daqui veio só 3, essa poda seca. Como eu fiz uma poda verde, veio 9 cachos, então ó, já triplicou a quantidade de uvas. E as uvas veio com o cacho maior, com certeza ela vai desenvolver muito mais. Então, só para vocês entenderem de forma prática aí, retire as uvas da poda seca e mantenha somente as uvas da poda verde. Mas, por que eu deixei? Para mostrar a vocês que é importante fazer isso. Eu não poderia ter tirado antes para dar prioridade para a maturação das minhas uvas? Sim, eu poderia, mas como vocês sabem, a gente que faz conteúdos para ajudar vocês, a gente precisa às vezes passar por isso aqui e depois mostrar para vocês que não é aconselhável deixar que isso aqui aconteça. Videiras com poda seca e uvas atrasadas com uvas que ainda estão começando a madurar no caso da poda verde. Então, resumindo aqui para você, fez a poda seca, se você decidir deixar as uvas desenvolverem, não faça a poda verde. Pronto, isso é fato. Agora, se você fez a poda seca, viu que não teve um bom resultado e está esperando os ramos desenvolverem, para você pensar aí na possibilidade de fazer uma poda verde, retire as uvas da poda seca. Aí você vai ter um resultado melhor com a brotação aqui nas podas verdes. Claro que tudo isso depende de muitos fatores, como por exemplo, clima, temperatura, luminosidade, o sol que a sua planta pega, a nutrição que você dá para ela, tanto o solo como o foliar, isso tudo é importante. Então, fica essas dicas para vocês aí, espero que vocês também tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar o seu comentário aí, de curtir o vídeo e também se inscrever no canal, você que não se inscreveu ainda. Método prático, dica muito boa. Um abraço a todos e até um próximo vídeo de Cultivando Variedades.